Bem-vindos ao primeiro vídeo para a página Stannis Baratheon The King Who Cared, onde farei vídeos a solo a explicar alguns dos aspectos da coleção As Crónicas de Gelo do Fogo e também da série televisiva Guerra dos Tronos. Ao longo desta semana, na minha página Stannis Baratheon The King Who Cared, foram votadas qual seria a pior religião dos Sete Reinos. Esta votação continuará até escolher a religião preferida. E à medida que as religiões vão sendo eliminadas, eu vou analisando o que é que cada religião é ao certo e o que é que ela representa e o que é que acredita. A primeira a ser eliminada foi o Deus Afogado. Neste vídeo irei falar sobre a história da religião, como é que ela surgiu, como é que se divulgou pelas Ilhas de Ferro. Depois falarei do que é que eles acreditam, dos seus costumes e crenças. Por fim, vou falar em que é que o escritor se baseou para criar esta religião e por fim terminarei a fazer uma análise dos livros onde esta religião é falada. Bem, começando, a história do Deus Afogado remota a tempos muito antigos, à primeira era da existência do mundo de Westeros. Basicamente, as Ilhas de Ferro eram habitadas por homens que derivavam dos primeiros homens. Contudo, um desses seres ou homem, que não é especificado, um dia decidiu afogar-se no mar e morreu afogado e ressuscitou como o Deus Afogado. Então, este Deus começou a criar um exército, um povo, à sua forma. E para isso retirou do mar o fogo e colocou nos homens, que chamavam-se os Homens de Ferro, ou que eram os habitantes das Ilhas de Ferro. Este Deus Afogado mora num palácio debaixo do mar, onde as pessoas que morrem vão lá ter com ele depois de mortos. Depois o Deus percorreu o mundo em ferro e fogo, como diz a mitologia do Deus Afogado, e assim estabeleceu a sua religião. O Deus Afogado tem um inimigo, que é o Deus da Tempestade, que é o que gera as tormentas e os ventos que não permitem aos Homens de Ferro muitas vezes conquistar terras ou velejar para longas distâncias. Existiu um rei das Ilhas de Ferro que uma vez declarou guerra ao Deus da Tempestade e acabou por perder. Comparando a religião do Deus Afogado com a religião católica, podemos dizer que o Deus Afogado é uma espécie de Deus que tem todos os poderes e é seguido como bem, e o Deus da Tempestade é uma espécie de diabo porque é o inimigo e representa o mal e as coisas más que advêm aos Homens de Ferro. Depois da conquista dos Ândalos, que irei falar nos próximos vídeos, os Ândalos conquistaram todo o Westeros, exceto o norte, e quando conquistaram as Ilhas de Ferro, em vez de introduzirem a sua religião, que era a religião dos Sete, ou a fé, que iremos falar nos próximos vídeos também, adoptaram a religião das Ilhas de Ferro, ou seja, a religião do Deus Afogado, e passaram a adorá-lo. Após isto, as Ilhas de Ferro foram conquistadas por Aegon, muitos milhares de anos depois, que também deixou a Casa Greyjoy a governar, que também adotou a religião de Deus Afogado. Esta religião acredita que está relacionada com a antiga maneira em que os homens deviam roubar e matar para conquistar a sua masculinidade. A guerra apenas interessava se matassem e se roubassem. E por isso está muito relacionado com a pirataria. Ou seja, os Homens de Ferro são homens piratas que não se preocupam em conquistar nem em governar, mas sim em pilhar e roubar e matar e dominar terras através do seu poder absoluto e mau. Os Homens de Ferro acreditam que depois da morte eles vão ter com o Deus Afogado, onde permanecerão nas suas mansões como remadores e poderão ter vários banquetes e festas em sua honra depois de mortos. Ou seja, os Homens de Ferro não têm medo de morrer,
porque acreditam que depois de mortos estarão com o Deus afogado, que é uma benção, tal como os cristãos acreditam. Uh, esta forma de morrer, de ter com o Deus afogado, para celebrar isto, os homens de ferro preferem atirar os seus funerais são no oceano, por isso os seus cadáveres são colocados no mar, assim como preferem muitas vezes morrerem afogados, por isso não têm medo de batalhas no mar. Também costumam afogar os inimigos, como forma de purificação. Para isso oferecem inimigos ao Deus do afogado, ao afogá-los, como uma forma de prece para que o Deus afogado lhes conceda sorte nas suas conquistas. Muitas vezes isto acontece ao prenderem os inimigos ainda vivos por correntes na praia e esperar que o mar avance até os afogar e matar por afogamento. Desde cedo, de crianças, que os homens de ferro são ensinados a adotar o Deus afogado e a seguir esta religião. As crianças são batizadas com água do mar, ou seja, são colocadas diretamente debaixo do mar, ou então é entornada em cima da cabeça delas água do oceano, tal como se faz nos batismos católicos. E diz que elas são afogadas, mas na verdade não são, e por isso retomam como servos do Deus afogado, ou seja, homens de ferro. Contudo, apenas tornam homens a sério, depois de matarem a sua primeira vítima, e de roubarem. Relacionado com isto também está a forma dos Greyjoy e dos homens dos piratas, que não semeiam, ou seja, eles não plantam, não procuram obter alimento. A sua única forma de abastecimento é ao matar e ao roubar. E tudo o que eles possuem, joias, roupas e coisas de valor, tem que ser obtido ou através do mar ou através de roubo. Mas eu irei falar mais sobre isto quando falarmos da história da Casa Greyjoy. Contudo, esta religião é um bocado sexista, ao contrário das outras, porque para eles, enquanto os homens são obrigados a ir para a guerra e a roubar e a pilhar, as mulheres têm de ficar em casa a tomar conta dos seus filhos e das suas casas. E não são bem vistas mulheres que se querem fazer ao mar. O que é um bocado contraditório com a Asha, ou Yara, da série, que é a irmã do Theon, que é uma grande governadora e uma grande capitã, que pode até vir a se tornar a rainha das Ilhas de Ferro. Esta religião, como todas as outras, não aceita muito bem os incestos, as mortes aos pais, a mortes a reis e tratar mal os convidados. É tudo visto pecado aos olhos de Deus, contudo não seguem tão bem à letra estes ensinamentos como os 7. Os sacerdotes do Deus afogado, ou seja, são uma espécie de padre, pregam a religião aos homens de ferro através de cerimónias. Contudo, estas cerimónias não são em locais públicos para todos. Eles simplesmente costumam carregar cantis com água salgada para fazerem rituais às pessoas, para lhes darem sorte ou para boas conquistas. Despejam a água salgada em cima das pessoas, assim como quando salgam, como quando batizam alguém. Estes sacerdotes costumam ser afogados, literalmente, são afogados no oceano até perderem a sua vida. Depois, através de uma ressuscitação cardiopulmonar, ou seja, fazendo com que ele ressuscite ao expelir a água dos pulmões. Se ele conseguir reviver, então ele torna-se um sacerdote. Caso não, morre. Um dos sacerdotes mais conhecidos da série é Aeron, que é o irmão do Balon, tio do Theon, que morreu afogado num dos seus barcos, mas conseguiu ressuscitar, por isso tornou-se um sacerdote do desafogado. Estes sacerdotes seguem à letra os seus ensinamentos. A frase mais dita pelos servos do Deus afogado, ou seja, os homens de ferro, é: o que está morto não pode morrer. Ou seja, através deste ensinamento eles acreditam que depois de irem para a batalha não têm medo da morte, porque além de se morrerem irem ter com o Deus afogado, e para isso estarão para sempre no conforto, também
eles já estão mortos, por isso não podem ter medo de morrer. Quando eles são batizados, ou quando vão para batalhas, os sacerdotes homenageiam-nos através das palavras, através de palavras características. Eles começam por dizer, por exemplo, no meu caso, diriam: permita que Jorge volte a erguer-se do mar, como tu foste, para o Deus afogado. Abençoa com sal, abençoa com pedra, abençoa com ferro. A pessoa que está a ser benzida deve dizer: o que está morto nunca pode morrer. E o padre responde: o que está morto não pode morrer, mas volta a erguer-se mais duro e mais forte. E também é esta a resposta que deve dizer-se. Muitas vezes os homens de ferro cumprimentam-se com estas frases, ou seja, eles dizem, enquanto um diz o que está morto não pode morrer, o outro deve dizer: mas volta a erguer-se mais duro e mais forte. Esta religião é muito baseada na cultura nórdica e na mitologia nórdica, sobretudo nos vikings, que também eram um povo que não semeava, ou seja, não procurava obter lucro através do cultivo ou da procura de bens. Simplesmente pilhavam e roubavam os outros povos para obter os seus bens. A própria religião é baseada na região nórdica, na forma em que fazem os afogamentos para homenagear os deuses. Contudo, enquanto o Deus da Tempestade nesta religião é visto como o diabo, o inimigo, na religião nórdica o Deus da Tempestade é Thor e é visto como uma boa personalidade. Ao longo das obras vamos vendo como a religião toma várias posições. A primeira vez que entramos em contato com esta religião é no segundo livro, no segundo livro em Inglaterra, terceiro em Portugal, Fúria dos Reis, quando Theon regressa à casa, ele é batizado, segundo as leis do Deus afogado, pelo seu tio Aeron, que é um sacerdote que morreu afogado e ressuscitou. Depois, há sempre constantes intervenções à vontade do Deus afogado e o que é que eles vêm fazer para isto, contudo, apesar do Theon nem sempre acreditar. E pronto, basicamente é isto sobre o Deus afogado. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, comentem. Também digam o que é que eu posso melhorar para os próximos vídeos. Não se esqueçam de ver os podcasts semanais a comentar os episódios da série. Quem quiser participar pode entrar em contato com a página ou com o meu perfil. Visitem a minha página, Stannis Brython King Quer, metam gosto, subscrevam e até o próximo vídeo.